Oi, gente. É, esse GED aqui vai ser sobre o conteúdo da semana. O professor começou com vocês os impostos em espécie, né? Que é, para mim, na minha humilde opinião, um dos melhores conteúdos da disciplina. E a gente vai começar aqui pelos impostos federais, tá? Os impostos, gente, vocês já sabem, né, que eles são uma das 5 espécies de tributo. E existem, ao todo, 13 impostos. E dos impostos federais, a gente vai ver aqui os que o professor já deu. Ele deu 4, vão vir mais alguns. E depois que tiver dado todos, eu vou fazer um esqueminha para vocês não confundirem nenhum, mas é bem simples. A minha concepção, pelo menos, eu acho o melhor conteúdo do semestre. Então, gente, a União ela tem competência ordinária para instituir esses 7 impostos, tá? Que estão no rol taxativo do 153 da Constituição Federal. Então, ela pode constituir o imposto de importação, de exportação, o de renda, sobre produtos industrializados, o IOF, o ITR e o IGF. E aqui eu não vou mencionar a reforma tributária, gente. Eu vou realmente mencionar o que vai cair na prova de vocês, ok? Desses, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, é o único que a União ainda não exerceu ali o poder que ela tem de competência para cobrar. E aí, o professor deu essa semana o de importação, exportação, renda e sobre produtos industrializados. Então, o imposto sobre importação, ele é um tributo com a função que é claramente extrafiscal, certo? E ele é usado principalmente como um mecanismo de controle sobre as importações, e isso para realmente proteger a indústria nacional, e não, a principal função dele não é arrecadar, é mesmo controlar essa parte da nossa balança comercial, porque é importante que a gente importe menos que a gente exporte, ok? E é importante que não haja uma vantagem desleal das empresas internacionais em relação às nacionais, porque a gente quer que a nossa indústria cresça, ok? Então, o fato gerador desse tributo, desse imposto, é a entrada de produtos estrangeiros no território nacional, e, mais especificamente, conforme o regulamento aduaneiro, tá? A entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Então, assim, gente, quando que começa realmente o fato gerador? E isso é extremamente importante, porque eu tive uma professora, que foi a minha professora de tributário 2, professora Natércia, quando ela foi explicar o imposto de importação, e ela foi falar sobre a importância do fato gerador nesse momento, ela falou sobre a época do governo Collor, onde onde ele zerou, né, a alíquota do imposto de importação e todo mundo começou a importar. E ela comprou um carro fora. Só que aí já estava nesse final ali de transição, assumiu outra pessoa e tudo. Eu sei que ela disse que quando o carro dela estava vindo, ele chegou em águas nacionais mesmo. Só que quando ele chegou em águas nacionais e tal, foi o momento em que eu acho que já estava outra pessoa e, enfim, eu não me lembro exatamente, mas houve ali uma mudança e a alíquota foi lá para cima, porque a indústria nacional estava fraca, teve realmente muita desvalorização, e ela disse que mesmo que o carro dela estivesse em águas nacionais, e o fato gerador ia ser daqui para frente, então quem tinha comprado e já tinha passado pelo território aduaneiro e já tinha feito ali, não ia pagar tributo. Mas como o dela só estava em água nacional, mas não tinha passado ali pelo território aduaneiro, ela ia ter que pagar a tributação. Então, ela disse que ficou tão chateada com essa história que ela disse: é muito importante você saber o momento do fato gerador. Porque o fato gerador não é necessariamente, cheguei aqui no Brasil. Não. É quando você passa ali por esse controle aduaneiro que é feito.
E aí, sim, nesse momento vai valer a alíquota que tá. Que a alíquota, gente, é muito fácil de mudar, porque um decreto ali presidencial, pá, mudou a alíquota, que pode estar em zero e pode ir para, sei lá, 5. E aí tudo muda, né? Porque você não ia pagar nada, do nada você vai pagar 5% do valor do produto carro, que é caro, entendeu? E aí a gente tem que entender desse fenômeno a diferença entre a entrada física e a entrada econômica. Por quê? Porque a entrada física, ela é aquele simples ingresso mesmo, e isso não basta. Então, é necessário que o bem ele seja incorporado à economia interna, ou seja, destinado à industrialização, comércio, uso ou consumo, ok? E por que isso, gente? Porque tem uma exceção, que é a admissão temporária, que não há fato gerador quando a mercadoria ela entra apenas de forma temporária, tipo, obra de arte para exposição. Tá entrando uma coisa que é de fora aqui no território brasileiro, mas ela só vai ficar de forma temporária e ela depois vai voltar para o país dela. Ninguém vai, enfim, comprar nem nada, é só para expor. E depois ela vai voltar, ela não está sendo incorporada à nossa economia, então não vai incidir o imposto de importação, porque não está sendo feita uma importação, tá? Aí tem a questão da irrelevância do negócio jurídico, que importar não significa necessariamente comprar, ok? O fato gerador ele ocorre mesmo em casos de presentes, doações ou remessas postais, desde que a entrada seja definitiva, ou seja, que integre a economia nacional. Aí a gente tem o critério temporal, que para calcular o imposto vai se considerar ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação, que é feita ali pelas autoridades aduaneiras, e a gente, por isso, considera ali a entrada ficta ou presumida, porque pode acontecer de você não dizer, tá, que você está importando aquele produto e enfim, não acharem, mas o imposto ele pode ser exigido mesmo sem a localização física da mercadoria, se houver um registro de importação e a falta for apurada. Por exemplo, ali você conseguiu driblar as autoridades aduaneiras, mas foi visto que entrou no território nacional e não foi pago o imposto de importação. E ele pode incidir muito bem, que é o que a gente chama de entrada ficta ou presumida. Aí, aqui é sobre em relação ao lançamento, ele é em regra por homologação, tá? Porque, como a gente sabe, a gente pega ali a gente mesmo declara o que está sendo feito, o que está sendo trazido de fora, o que está sendo importado, e depois o fisco vai lá e pá, homologa, tá? O importador ele vai calcular e ele vai recolher o imposto de forma antecipada, e vai caber ao auditor fiscal homologar e o procedimento, né, que é esse desembaraço aduaneiro. E aí, em relação às alíquotas, a gente tem a alíquota específica, que, nesse caso, a base de cálculo, ela é medida por enfim, uma medição que foi dada ali, posta na lei tributária, então pode ser tonelada, pode ser litro, enfim, miligrama, a gente tem a alíquota ad valorem, que a base de cálculo é o preço que o produto teria em livre concorrência na importação, que é definido como o valor aduaneiro, que nesse caso, gente, como é que eu posso dizer para vocês? Valor venal, tá? E tem o caso do produto apreendido e abandonado, que no caso a base de cálculo é realmente a mesma da ad valorem, que é o valor venal. Os contribuintes são o importador, ou quem a lei a ele equiparar, o arremetante de produtos apreendidos ou abandonados, arrematante, ok? E o destinatário da remessa postal internacional e o adquirente da mercadoria entrepostada. Aí, o imposto de exportação, que é muito semelhante, só que é ao contrário. Então, a gente quer exportar, né? Então, geralmente, a nossa alíquota está em zero. Ele é um tributo extrafiscal também, porque ele faz parte desse controle da nossa balança comercial. A base de cálculo dele, em relação à alíquota específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária, assim como. Gente, vale a mesma coisa que a alíquota específica e a alíquota ad valorem, ok? Só que aqui
é importante ressaltar que, na alíquota de valorem, o preço de venda ele não pode ser inferior ao custo de aquisição ou produção acrescido de impostos / contribuições incidentes e de margem de lucro de 15%, ok? Mas, como vocês sabem, a alíquota aqui, ela não é, em regra, utilizada, ok? E os contribuintes são o exportador, que seria, assim, considerada a pessoa que promove essa saída da mercadoria do território aduaneiro, e a gente tem algumas exceções do imposto de importação. Ele é uma exceção à legalidade estrita, assim como o imposto de importação, tá? Porque as alíquotas deles podem ser alteradas pelo Poder Executivo, obviamente, obedecidos os limites legais, então não pode se criar ali uma bitributação, qualquer coisa assim, só mesmo alterar o valor das alíquotas, e ele é uma exceção à anterioridade anual e à noventena. Então, os aumentos, eles podem gerar um efeito imediato, assim como no imposto de importação. O fato gerador é o material, é a saída dos produtos nacionais ou nacionalizados do território nacional. O critério temporal do fato gerador, para o efeito de cálculo mesmo do imposto, vai se considerar ocorrido na data do registro de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é o Siscomex. E, em relação à jurisprudência do STF, ela diz que a alíquota aplicável é a vigente na data do registro da exportação. Por isso que é a mesma coisa lá que eu falei para vocês em relação ao imposto de importação. Eles têm regras muito parecidas, tá? E em relação ao lançamento, mesma coisa, por homologação, tá? Vai ser a mesma regra do imposto de importação. Aqui o imposto de renda, ele é o nosso tributo com a finalidade mais fiscal possível, porque ele é o responsável pela maior parte da arrecadação, tá? Da receita derivada, e ele vai possuir um efeito de redistribuição de renda devido a essa progressividade dele. Mas por isso também que ele tem, também ali com essa questão da progressividade, ele até algum efeito extrafiscal, mas ele é fiscal, ok? A renda, ela é um produto do capital, do trabalho ou da contribuição de ambos, tipo salário, lucro, enfim, mas os proventos são acréscimos patrimoniais não enquadráveis no conceito legal de renda, e aí a gente vai definir por exclusão. Pode ser acréscimos decorrente até de atividade criminosa, tipo dinheiro advindo do tráfico, porque a gente sabe que pela pecúnia não olé, tudo vai ser tributado. O fato gerador, ele é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, então o simples fato de você possuir, você já vai pagar. Então, você ter a disponibilidade jurídica, você obter, né, direito de crédito, tipo, sei lá, receber um cheque. E a disponibilidade econômica é você obter essa faculdade de usar, gozar e dispor, que é a propriedade mesmo, de dinheiro ou coisas conversíveis com efeito de acréscimo patrimonial, tipo PIX, essas coisas também. No lançamento, também ele é por homologação, tá? Inclusive, tinha uma grande discussão relacionada a isso, doutrinária, se seria por homologação ou por declaração, mas é claramente por homologação. A declaração, ela é considerada uma obrigação acessória, então, mesmo quem é imune, como as igrejas, enfim, ao imposto, eles têm que declarar, ok? Eles só não vão pagar. A base de cálculo, ela é o montante real, arbitrado ou presumido da renda dos proventos tributáveis. E, em relação a isso, a gente tem que olhar como assim, porque tem a diferença do IRPJ para o IRPF. Em relação ao IRPJ, o lucro real é esse lucro líquido, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações legais, ok? Então, o lucro real é realmente você ver quanto que aquela empresa lucrou realmente, sabe? Calcular bem direitinho. Já o lucro presumido, ele é um regime que a Receita Federal aplica
percentual fixo sobre a receita bruta da empresa para presumir o lucro e calcular os impostos. Assim, tipo, não importa, ele não vai ter que calcular o lucro real, porque o governo ele vai ter uma margem, tipo uma tabela, tá? Pré-definida que vai variar de acordo com a atividade, tipo, sei lá, 8% para o comércio, 32% para serviço. Exemplo, tá, gente? E o lucro arbitrado, ele é aplicado pela Receita Federal como último recurso, quando a empresa ela não consegue comprovar, então nesse caso ela não fez os registros ali que a gente vê em direito à empresa, sabe? Toda aquela questão contábil, aqueles registros, aqueles livros que são necessários para comprovar esses resultados pelos regimes normais. Então, pode ter uma falha, uma inconsistência nessa escrituração contábil, e nesse caso, o fisco ele estima o lucro com percentuais fixos sobre a receita bruta mais elevados que os do lucro presumido, e vai aumentar necessariamente a carga tributária, tá? E o IRPF, ele é muito simples, a base de cálculo dele, porque ela é o ajuste realmente anual da sua renda, então, quanto você recebeu, e é a soma dos rendimentos tributáveis e das despesas que são dedutíveis. E a gente sabe que a gente pode deduzir ali questão de saúde, que a gente foi gasta com educação, essas coisas assim, você pode deduzir. Aí, o IPI, ele, embora ele tenha uma grande relevância fiscal, porque ele é o segundo maior arrecadador entre os tributos federais, ele é um tributo de função extrafiscal, tá? O fato gerador do IPI ocorre em 3 situações principais, que é no desembaraço aduaneiro, quando o produto ele é de procedência estrangeira, então na saída da mercadoria do estabelecimento ali industrial, enfim, mas que é de fora do Brasil, e na arrematação desses bens apreendidos ou abandonados que foram levados a leilão. As imunidades em relação ao IPI, ele possui para produtos destinados à exportação e também para livros, jornais, periódicos e papel de impressão. Isso aqui é imunidade, vocês lembram, não é uma questão constitucional, ok? Além de ouro, quando considerado um ativo financeiro ou cambial. Itens estratégicos, como energia elétrica, derivados do petróleo, combustíveis e minerais, ok? Então, são imunes ao IPI, essas questões. E os contribuintes do IPI, eles são tanto o importador ou equiparado a este, o industrial ou equiparado a esse, o comerciante que fornece produtos sujeitos ao imposto, e o arrematante desculpa, a contribuintes industriais, e também esse arrematante de bens adquiridos, apreendidos ali, abandonados com cunho industrial. O lançamento dele se dá por homologação também, porque é aquela tributação em cadeia, e eu trouxe aqui jurisprudência para vocês, que no STJ, ele foi decidido que o IPI ele só incide quando tem uma efetiva operação mercantil, com saída do produto e transferência da propriedade, e não ocorre fato gerador em caso de roubo ou furto daquela mercadoria durante esse processo, tá? E o STF, ele entendeu que é constitucional a cobrança do IPI tanto no desembaraço aduaneiro quanto na saída do estabelecimento importador. E ele fala que isso aqui não é uma bitributação, porque cada fato gerador vai incidir sobre bases econômicas distintas, ok? Então, ele vai dizer o quê? Mas eu estou cobrando o IPI tanto quando ele chega no Brasil, por ele ser de fora, quanto naquela normal que o nacional paga. Mas, nesse caso, o IPI tem 2 fatos geradores, tipo, e os 2 estão sendo aplicados, que é tanto quando o produto industrializado chega ao Brasil e quando ele começa a circular a mercadoria nacional. É o que o STF entende. A base de cálculo ai, meu Deus, desculpa, gente, hoje eu não estou muito legal. A base de cálculo em relação ao produto estrangeiro
o preço normal do produto, né? Então, ela é ad valorem, acrescido do imposto de renda, taxa de entrada e encargos cambiais. E em relação à saída do estabelecimento, é o valor da operação de que decorrer essa saída, ou, na falta desse, o preço corrente no mercado atacadista, ok? E a arrematação é o preço da arrematação, tipo, é isso. E em relação aos princípios específicos desse IPI, a gente tem a seletividade, porque ele é necessariamente seletivo, as alíquotas elas vão variar conforme a essencialidade do produto. Posteriormente, gente, isso aqui vai ser reformado na reforma tributária, mas vocês ainda precisam estudar. Enfim, quando é um produto que a gente considera supérfluo, um produto que não é essencial, ele tem uma tributação a maior do que produtos essenciais, tá? E também é utilizado nessa questão extrafiscal por conta por conta mesmo de produtos que fazem mal ao meio ambiente, produtos que, enfim, aí ele vai ter uma incidência maior. Enquanto que produtos de cesta básica e coisas assim, aí é a menor, ok? E vai graduar essa carga tributária conforme ali a capacidade contributiva. Em relação à não cumulatividade, ela garante que o imposto ele não se acumule em cada etapa dessa cadeia produtiva, e isso permite que o contribuinte compense o valor devido em cada operação com o montante já pago. Então, tipo assim, é aquele sistema de créditos e débitos, aquela questão toda que a gente até já viu anteriormente, mas enfim, eu posso. Enquanto perdão, gente, eu, enquanto comerciante, não é para me onerar essa tributação, é para onerar quem está comprando. Então, eu tenho que conseguir tirar de mim o encargo desse tributo. E como é uma tributação em cadeia, eu vou compensando para que esse tributo fique só no preço final do produto, mas que ao mesmo tempo não haja uma acumulação, ou seja, a cada comerciante que passar, o preço cresça. Então, para que não haja isso, eu já posso ir compensando esse valor, ok? E aí o IPI, ele admite a exceção à legalidade e à anterioridade. As alíquotas dele, elas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo. E em relação à anterioridade, a mudança ela pode ocorrer dentro do mesmo exercício financeiro, mas tem que ser respeitado o prazo mínimo de 90 dias. Então, no que tange à anterioridade, ele só respeita ali a anualidade, mas a noventena não é uma exceção. Então, a gente sabe que a anterioridade, a gente tem aqui tanto a anualidade quanto a noventena. A anualidade fala em relação ao mesmo exercício financeiro e a noventena fala dos 90 dias. Os 90 dias têm que ser respeitados, mas pode ser, sim, no mesmo exercício financeiro. Então, desde que pode ser em 2025, essa mudança, desde que haja ali os 90 dias durante esse ano, ok? E foi isso, gente. Me desculpem por não estar muito legal hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem falar comigo. E reiterando aqui que essa questão de presenças e tudo mais não é relevante, o gesto está sendo mesmo só para fins de estudo de vocês, para quem quiser, tá? E é isso. Um abraço e até o próximo.